Hoje em dia, a maioria das pessoas, eles não vão para frente, eles não progridem, porque eles vivem apegados ao passado. Eles vivem do passado. Tudo que se passou com as pessoas, para muita gente, eles vivem até hoje remoendo o passado. Se passado fosse bom, não era um passado. Por isso era um passado. E também, meus amigos, tem muitas pessoas que vivem pensando no futuro. Eles só pensam no futuro. Se você viver do passado e apegado ao futuro, você não vive o presente. E se você não viver o presente, como que você vai ter um futuro abençoado, um futuro brilhante, um futuro de sucesso? Não tem como. Porque você se apegou tanto ao futuro que esqueceu do presente. Quem vive de futuro não perde as oportunidades do presente. Aí vocês estão curiosos para saber, como que eu saí da extrema pobreza. Eu vivia desconfiada que eu não era filha daquele homem loiro. Porque se eu era filha dele, como que eu apanhava tanto? Eu apanhava porque os meus cabelos, eles são alisados com química hoje em dia. Mas naquela época não tinha química, então era tipo Bombril. E eu não queria tomar banho, porque se eu tomasse banho, elas queriam pentear o meu cabelo. Então o pente não entrava naquele cabelo e elas puxavam. Aí quando eu já estava com 10 anos, fui para a cidade de Betânia, que eu morava no município de Betânia, com uma irmã minha. Lá ela se encontrou com um namorado e o namorado falou para ela assim: nossa, como essa menina é diferente, como essa tua irmã é diferente. Ela falou: não, essa aqui foi uma negrinha que meu pai botou na porta. Foi uma negrinha que botaram na porta do meu pai. Com 10 anos eu não disse nada, foi num sábado, que era feira. Quando eu cheguei em casa, cheguei à noite, no domingo eu peguei de uma, não sei, não era mala, era um baú da minha avó, amarrei com a corda, botei na cabeça e falei: tô indo embora, aqui eu não fico mais. Do dia que eu nasci até esses abençoados 10 anos, eu vivi em 16 casas de família. Eu vivia de casa em casa. Aonde as pessoas me davam um prato de comida, era onde eu ficava. E dormi nas roças, dormi nos pés de mangueira, dormi nos pés de água. Então, era ali onde eu dormia. E meu pai tinha um cachorro, que esse cachorro amava o meu pai. Meu pai saía com um burro para qualquer lugar, onde meu pai deixasse os arreios dele, no caso, a sela, o peitoral, que meu pai tangia gado, para um senhor de nome Zé Luizinho. O cachorro ficava ali. Se meu pai ficasse 3 dias fora de casa, o cachorro ficava 3 dias cuidando que era do meu pai. Desse pai que não era meu pai. Ele foi traído pela minha mãe, morreu. E minha mãe faleceu no parto quando eu nasci. Falei: tô indo embora. E quando eu estou saindo, é uma cena que eu não gosto de lembrar até hoje. O cachorro viu que eu estava saindo. E o cachorro foi até meu pai. Aqui no sul chama área, lá no nordeste chama alpendre. O cachorro foi até meu pai, subiu nos ombros do meu pai, botou as patas no ombro do meu pai e ficou lambendo o meu pai. E ali deixou meu pai e me acompanhou, como se estivesse dizendo assim: já que ninguém quer ela, eu vou acompanhar e vou cuidar dela. E eu saí na companhia desse cachorro, andei 37 quilômetros, aonde eu parei embaixo de uma pedra. Eu e esse cachorro. E lá embaixo dessa pedra, as coisas de Deus, como é perfeito. Deus é sem explicação, Deus é tremendo. Embaixo dessa pedra a gente conheceu um lindo gato. Que depois de 2 anos morando embaixo dessa pedra, com esse cachorro e esse gato, foi que eu fui saber que era uma onça pintada. Uma onça pintada. Porque o caçador, como a gente foi achado, o caçador estava procurando, caçando a onça, e seguiu as pegadas da onça, e chegando na pedra, ele atirou na onça,
e no cachorro. No cachorro disse ele que estava louco. Realmente, o cachorro estava... A gente brincava, mas o cachorro estava babando muito. Mas eu achava que ele tinha comido alguma coisa, 10 anos, e ele matou o cachorro e matou a onça. E me levou para casa de uma tia. Aí vocês vão perguntar, mas como você comia? Sim, a onça, ela trazia caça. E de primeiro, as latas de soda cáustica não era em papelão como é feito hoje, era em lata mesmo, em lata de alumínio. E as pessoas do Nordeste, eles tinham um hábito, não sei se ainda tem, mas eles tinham um hábito de fazer sabão de soda. O que eu fazia? Eu saía naqueles monturos, lá fala monturo, saía naqueles lixos onde ele jogava uma lata de soda cáustica vazia, e eu catava aquela lata e furava o buraco de um lado e outro, e botava um arame, e ali eu fazia a comida, porque a onça, ela caça. E quando não tinha o que eu comer, eu comia macambira, eu comia xique-xique cru, macambira crua, fruta de pá. Sempre tinha o que comer nos matos, e eles traziam comida para mim. E eu lavava ali, porque tinha água nessa época, tinha um riacho perto, um riacho não, uns córregos, e eu lavava ali, cozinhava na lata de soda cáustica e comia. Então fiquei 2 anos na companhia do cachorro e dessa onça no mato, que ela nem sabia que era onça. Aí ele perguntou quem era, se eu tinha família por ali. Eu falei que eu tinha uma tia, a tia Maria. Eles me levaram para casa da tia Maria. A tia Maria avisou para o meu pai, e meu pai foi me buscar. E o meu pai, sabe que eu não lembro muito bem, era meu pai e mais outras pessoas. Eles faziam carvão. Eles faziam carvão para vender. E quando os bois tinham um problema, quem que carregava a lenha para queimar o carvão? Era eu que carregava a lenha para queimar o carvão. E meu pescoço começou a ficar inchado, bem grande assim, a cabeça cheia daquelas coisas que vocês sabem que fica branco, né? A cabeça cheia daquelas coisas, sem pentear o cabelo, toda ferida a cabeça. O pescoço também, naquela época chamavam de landra, hoje chamam glândula, glândula. Mas naquela época falavam landra, tudo inchado, e eu tinha que carregar toda a lenha. Eu com 12 para 13 anos já, carregar toda a lenha para fazer aquela manutenção daquele carvão. Só eu carregava. Aí quando um dia tá passando uma menina que estava indo para a escola, Miriam, ela é viva até hoje. Ela tá passando e me convidou para ir para a escola com ela. Eu falei que não podia ir porque eu não tinha roupa e nem calçado. Eu trabalhava pelada, não só de calcinha. Aí ela me deu um vestido, me levou para casa dela, falou: não, vamos estudar, que é com estudo que você vai enricar. Mais uma frase enricar na minha vida. Aí eu fui para a escola de pés descalço, vestido num vestido de bolinha que ela me deu. Os cabelos desse tamanho, todo cheio de ferida, o pescoço desse tamanho escorrendo, e eu fui para a escola com ela. Acompanhei ela para a escola. Chegando na escola, a professora era noiva de um fazendeiro. Essa professora ainda é viva, minha prima. Era noiva de um fazendeiro. E quando o fazendeiro me viu, noivo da professora, se apaixonou por mim. Se apaixonou por mim, me pediu em casamento, não estou pulando as etapas porque é muito longo, me pediu em casamento, meu pai não deu. Meu pai, que não era pai, não deu. Ele disse que não ia dar porque eu era doida, era uma doida, eu não obedecia a ninguém, e eu morava nos matos, e contou aquela bela daquela história, né? Aí o meu abençoado noivo falou para ele que ele não estava pedindo para casar comigo, ele estava comunicando que ia se casar comigo. Ele consentindo ou não, ele ia casar comigo. Assim foi, isso foi no mês de abril. E ele falou: ela não vai mais carregar lenha. Me botou na casa de uma tia e mandou cuidar da minha cabeça e cuidar de mim. E a gente foi no mês de abril e a gente se casou no mês de julho. Estou pulando as etapas. E a gente se casou no mês de julho. Até essa data eu me casei, eu estava com 14 para 15 anos. Me casei, estava com 14 para 15 anos. Na verdade, até hoje eu não sei qual é a minha data de nascimento. Não.
tô mentindo. Eu vim saber qual era a minha data de nascimento em 69. Quando eu fiz 69 anos, minha irmã revelou a data de nascimento. Eu estava comemorando o aniversário de 69 anos e minha irmã me ligou, a única que eu falo com ela. Não é que a única que eu falo com ela, é porque as outras, eu não tenho o telefone das outras, a gente fala por Instagram, e essa eu tenho o telefone, que essa que eu falo com ela sempre, é a única que apanhava no meu lugar. Que eu apanhava tanto que quando a mais velha bater em mim, ela se atravessava na frente e apanhava, apanhava no meu lugar. Então a gente casou, eu não sabia o que era uma panela. Quando eu cheguei, veja, saí dos matos, morava com cachorro, que eu queria ser rica, nunca quis ser pobre, igual a minha família, mesmo com a cabeça desse jeito. Para mim vestir uma roupa, eu ficava tucaiando. Quando alguém deixava a sombrinha, eu ia lá, catava a sombrinha, tirava o pano e fazia uma saia. A parte de cima, eu ficava esperando quando as pessoas saíam da roça, deixavam as tipóias de algodão ou de feijão, eu esvaziava, carregava o saco e fazia a parte de cima. Era a blusa que eu vestia. Então, com essa idade, eu não conhecia o que era uma roupa, nem um calçado. E então, conheci ele. Eles esconderam toda a documentação minha. Segundo dizem que foi meu pai que mandou tocar fogo no combinado, mandou tocar fogo no cartório da cidade para queimar os meus documentos, para não saber quem era meu pai. Até hoje, com 75 anos, eu não sei quem é meu pai, não sei nem como é o nome do meu pai, só sei do apelido, não conheço família, não conheço ninguém. Então eu me casei, fui morar na cidade de Serra Talhada, de uma cidade grande. Lá eu já encontrei uma casa com 2 empregadas. Eu nem sabia, não conhecia nenhuma panela, não sabia nem o que era uma empregada. Eu só sabia que eu tinha que obedecer a elas, porque eu não sabia de nada. Elas são vivas até hoje e são minhas amigas até hoje. É elas que mandam oração para mim. Então, são vivas até hoje. Então, veja, eu não queria ser pobre. Eu nunca disse que eu era pobre, porque eu tinha medo dessa. Para mim, pobre era uma doença. Eu saí dos matos com um cachorro, cheguei na escola sem um calçado, sem um calçado, pé descalço, e ele se apaixonou por mim. Então, com Deus é assim. Você tem que ter certeza daquilo que você quer. Você tem que vibrar com aquilo que você quer. Quer dizer, eu vibrava tanto em ser rica igual a Zé Freire, que eu contei no outro vídeo, eu vibrava tanto que eu casei com um fazendeiro. Sim, casei com um fazendeiro. Eu queria ter cavalo, vaca, cabra, porco e queijo, comida. Eu queria ter comida. Essa era a riqueza que eu queria. Era comida, casa grande. Então, casei com um fazendeiro. Com 2 anos que eu estava casada com ele, com 2 anos e dias, não tinha 2 anos e poucos dias, eu já era mãe do segundo filho. Foi no segundo filho, quando eu fui ganhar neném, que ninguém achava ele para me levar na maternidade, São Vicente, que o vizinho contou que ele estava na casa de uma outra mulher. Como era o nome da outra mulher? Zilda. Ele gostava desse nome. Então, amigas, eu estou só pulando assim as etapas para vocês verem. Quando a gente quer, a gente sai da pobreza. Aí você fala assim, então você conseguiu a riqueza dele? Não. Com 2 anos, depois que meu filho nasceu, esse que tem 52 anos, quando eu cheguei da maternidade, fiquei sabendo da real certeza que ele tinha uma outra mulher de nome Zilda. Quando ele me conheceu, ele já tinha essa amante, não tinha filho com ela, ele já tinha essa amante. O que eu fiz? Fui embora com meus 2 filhos, só levei os vestidos longos, as roupas que eu tinha eu carreguei e os ouro, que as moças que trabalhavam comigo falavam que ouro era de grande valia, que não sei o quê. Então eu saí levando os ouros e as roupas. E fui dormir, e fui para um outro bairro. Ele chegou, ele foi até a delegacia, não foi a delegacia não, ele foi direto, ele foi na delegacia, o delegado pediu que ele entrasse com um pedido de guarda dos filhos, que ele alegou, do jeito que meu pai falou que eu era doida, ele alegou para o juiz que realmente eu era doida, doida de coragem, doida de inteligente. Ele entrou com um pedido no juiz,
E o juiz me intimou, claro, mandou a intimação, e eu fui com as duas crianças, pegadas na mão de um, outro no braço. E o juiz mandou que eu entregasse as crianças para ele, para a mãe dele criar, já que eu não queria morar com ele. Aí, eu sabia que a rua que a gente ia todo dia para casa, ele falava que era contramão, não podia ir por aquela rua, só podia vir, aquela rua só vinha, que era a rua da rodoviária. Eu tinha que passar do lado da rodoviária para poder chegar na minha casa, ir a pé com os filhos. Aí eu falei pro juiz, para ele esperar por mim em casa, que eu ia entregar a roupa dos filhos em casa. Ele falou pro juiz que não, que eu devia entregar as crianças ali mesmo na presença do juiz, porque eu era doida e eu não ia entregar esses filhos. Ele falou, vai, ela só tem 17 anos. Aí eu assinei hoje é que eu entendo que é um termo de responsabilidade, assinei. Antes dele querer tentar tomar as crianças, ele abriu o meu vidro basculante da minha casa, jogou o dinheiro e eu fui na delegacia e denunciei ele, um pecado tremendo que eu fiz. Fui na delegacia, denunciei ele, falei que ele tinha ido me ameaçar e ameaçar os filhos. Aí o delegado tinha proibido dele ir na minha casa. Tá, aí o que eu fiz? Enquanto ele foi pela avenida de carro para me esperar em casa, para eu entregar as crianças com as roupas, com uma madeira, essas coisas, eu fui para a rodoviária. Lá estava saindo um ônibus. Eu contei a minha história para o dono da rodoviária, que no caso seria um gerente, e ele mandou eu entrar naquele ônibus com destino a Brasília. Eu entrei naquele ônibus, parei em Petrolina e ali começou a minha caminhada, eu e meus filhos. Não saí com um centavo de casa. Chegando em Petrolina, eu fui morar num hotel 5 estrelas. 5 estrelas, o nome do hotel é Hotel Progresso. Por que eu fui morar no hotel 5 estrelas? Porque a dona Zizina, lá em Serra Talhada, tinha um filho, que era em riqueza, ela era a dona de Serra Talhada. Ela tinha um filho que tinha problemas mentais, mas ele só se dava bem comigo. Então, quando ela queria sair para qualquer lugar, era eu que ia ficar com esse filho dela. De lá desse hotel, a dona do hotel ligou para ela, perguntando se ela me conhecia. Ela atendeu chorando e falou que podia me deixar no hotel, que ela ia bancar a minha despesa no hotel. Aí eu fiquei no hotel e falei que queria trabalhar. Aí fui numa empresa, na Joalina Transporte Limitada, consegui um emprego de cobradora de ônibus. E aí começou a minha saga de enricar. A saga da riqueza começou aí. Porque aí eu queria enricar, eu queria ser... Zé Freire não saía da minha imagem, né? Não saía a imagem dele, da minha mente, de tudo que eu comia do bom e do melhor na casa dele. E lembrava da casa que eu tinha com 2 empregadas e que eu queria ter uma casa maior do que aquela. Uma casa maior do que aquela. E ali eu comecei, foi aonde descobri que estava com câncer, tive internado no Juazeiro da Bahia muitas vezes, depois vim para São Paulo, Curitiba, e chegando em Curitiba fui morar na rua com os meus filhos. Nunca reclamei para os meus filhos escutar, nunca falei que a minha vida era isso, né? Era aquilo, como eu vejo as pessoas falar que a vida, que tem uma vida desgraçada, que tem uma vida ruim. Ô, gente, essas coisas eu nunca fiz. Eu nunca fiz porque eu tinha medo dessas frases. Eu tinha medo dessas frases, eu não gostava de ouvir essas frases. E eu não queria que meus filhos ficassem tristes. Esse era o meu a minha grande preocupação, era não deixar os meus filhos tristes. Então eu falava para os meus filhos que eu tinha ido para Curitiba, nunca falei para os meus filhos que eu tinha câncer, nunca falei para os meus filhos doença, pobreza, briga, nunca falei. Falei para os meus filhos que eu tinha ido para Curitiba para comprar aquele hotel, mostrei o hotel para eles, falei que eu tinha ido para Curitiba porque eu ia ser contratada para trabalhar naquela pensão onde atendia os deputados. E eu falei para os meus filhos que eu ia construir uma casa com um quarto para cada um, por isso que nós estava ali, mas que a gente ia trabalhar na pensão. Com 3 dias que eu estava na rua, o dono da pensão, que era um catarinense, me convidou, a esposa dele me convidou para trabalhar na pensão. Eu fui trabalhar de cozinheira, e ali eu tomei conta daquela pensão, era uma pensão de luxo,
E eu tomei conta daquela pensão, dos negócios dele, porque uma coisa que eu faço que as pessoas hoje não vão para frente é porque só fazem o combinado. Não, eu sempre fiz mais do que o combinado. Eu era cozinheira, eu era atendente, eu era recepcionista, eu era tudo. Eu era tudo, eu era garçom, quando faltava o garçom, eu ia como garçonete. Tudo isso eu fiz nessa pensão. Com 6 meses que eu estava nessa pensão trabalhando, eles resolveram vender o hotel que eu falei para os meus filhos que ia ser meu. Eles venderam o hotel para mim, para eu pagar por semana. Eu não ganhava dinheiro nessa pensão. Eu fui trabalhar nessa pensão a troco da moradia e da comida, porque ela falou que o salário que eu ia ganhar não dava para eu pagar um aluguel na capital de Curitiba. Fiquei trabalhando, morando num quarto, dormindo com os meus filhos numa cama bela, linda e formosa, tomando café, almoçando, lanchando e jantando. Era tudo que eu queria, era ver meus filhos comendo. Então, com 6 meses eu comprei o hotel deles. Nesse mesmo ano, que foi em 84, eu entrei num tribunal federal, entrei como faxineira, estudei e fui fazendo concurso e subindo lá dentro do tribunal, até assumir um cargo de confiança. Então, minhas amigas, a receita é não murmurar, não ficar falando de passado, não ficar brigando com o filho. Que filho, quanto mais você briga, mais eles fazem. Brigar com o marido, quanto mais briga, mais ele faz coisa errada. Brigar com a esposa, quanto mais brigar, mais ela vai fazer por onde encher suas paciências muito mais. Então, a técnica é conversar com Deus. Tem problema? Entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Se você não, ao invés de você, se está afim de desabafar, contar os teus problemas, procura um pastor, procura um padre. Ai, não é fácil. É, porque eu não tinha estudo, eu não tinha conhecimento, mas eu ia para a igreja quadrangular, nunca tive uma religião, eu ficava na porta esperando o pastor Candim. Ele chegava, eu conversava com ele, e os salmos que eu rezo hoje, foi os salmos que me tiraram da pobreza, foi os salmos que me livraram. Porque quando o pastor falava para mim, irmã que não é irmã, reza esse salmo que vai resolver, eu já saía vibrando com certeza. Com tudo meu, eu tive certeza que tudo ia dar certo. Eu queria uma família maravilhosa. Tenho 3 filhos, um superdotado, que é aquela pessoa que tem 70% a mais do que uma pessoa normal, de QI, e tenho 2 autodidata. E graças a Deus, minha filha tem 47, meu filho tem 52, o outro tem 53. Mas todos os 3 me obedecem. Eles não me chamam de tu, não me chamam de você e nem me chamam de Zilda. Eles me chamam de manhã e de senhora. Nada de você e nem de... Mas foi assim que eu criei. Foi assim que eu eduquei. A primeira vez que... Não lembro, nem se tem... Acho que foi uma vez o meu filho de 52 anos resolveu falar: ô Zilda... Cheguei até ele e falei: me respeita, eu sou sua mãe. Eu sou Zilda para as outras pessoas. Para você, eu sou sua mãe. Nunca dei essa moral para a criança para falar de mim o que quiser. Então, foi assim que eu subi na vida. Construí a casa que eu disse para os meus filhos que eu ia construir. Comprei essa casa. Estava fila de pessoas tentando comprar um terreno em Curitiba. A ficha de ninguém não passava. A minha ficha passou. E eu fui até o Banco do Estado do Paraná, que eu sempre esqueço o nome do Banco do Estado, era Banestado. Isso, fui até o Banestado. Quando cheguei lá, falei com o gerente, e o gerente financiou a construção, pagou o terreno à vista para a imobiliária e construiu a casa, exatamente como eu queria, um quarto para cada uma. Depois entrei no consórcio, ganhei mais uma casa, comprei um carnê de Silvio Santo, do Baú da Felicidade, ganhei um caminhão. E assim fui subindo na vida, quer dizer, eu não pedi tanto a Deus. Como eu achava, como eu queria uma casa grande igual a de Zé Freire, não, eu não fui morar numa casa grande igual a de Zé Freire. A minha casa era maior do que a de Zé Freire. A casa que eu fui morar tinha 502 metros quadrados. Dava mais de 2 da de Zé Freire, né? A casa que eu fui morar.
Então, minhas amigas, a técnica é não reclamar, não murmurar e nem contar seus problemas para pessoas. Conta só para Deus. Os meus problemas foram contados só para Deus. Então, eu nunca tive nada de ninguém. Depois eu tive um relacionamento com uma pessoa muito famosa, mas quando eu pedi dinheiro para ele, para levar, que a gente estava no interior de São Paulo, para levar a minha filha, eu saí do Pernambuco com os 2 filhos. Larguei o meu marido com os 2 filhos. Depois eu conheci uma pessoa, que é o pai da minha filha, de 47 anos. E depois, daí eu fiquei sabendo, quando eu estava com... Minha filha tinha nascido fazia 1 mês, eu fiquei sabendo que ele era casado, não fiquei sabendo por boca de ninguém, fiquei sabendo pela mulher dele, nem pela esposa dele. Chegou na minha casa e perguntou pelo meu esposo. Eu falei, não, ele não é meu esposo. Eu nunca menti, gente. Ele não é meu esposo, eu vivo com ele. Aí ela me falou que era a esposa dele e que eu não falasse para ele, porque senão quando ele chegasse em casa, ele ia bater nela, que era o que ele fazia de costume. Falei, ah, é? Não, eu não vou falar dele, não. Ele não vai mais me ver e nem ver a minha filha. Ali mesmo eu fechei a porta e me mandei, e ele nunca mais achou a filha dele. Troquei o nome da menina. Quando ela tinha 22 anos, ela pegou o avião, foi até ele e chegou lá, levou ele até o cartório e ele tirou ela do testamento, porque ela obrigou a tirar o testamento. Me tire do testamento, porque você não é meu pai. Quem é meu pai é Zilda. Zilda é meu pai e minha mãe. Você é um homem casado, dê o que você tem para seus filhos e para sua mulher. Para mim não, eu não sou sua filha, eu não quero ser sua filha. E assim, eu criei meus filhos assim, eu criei meus filhos com essa sabedoria assim. Não queremos nada de ninguém. Vocês nunca querem nada de ninguém. Vocês têm que trabalhar igual a mãe de vocês, para trabalhar e ter na vida igual a mãe tem. Saí desse outro relacionamento sem levar 1 centavo. Saí levando uma máquina Vigorelli e uma TV 14 polegadas, preta e branco. Tudo que eu consegui na minha vida, as casas que eu consegui, os carros que eu consegui, o dinheiro que eu consegui, foi tudo eu e Deus. Eu e Deus. Mas nunca reclamei, nunca fiquei contando nada para ninguém, mas toda a vida eu falava, eu vou ser rica. Eu vou construir uma casa com 1 quarto para cada filho. Eu vou comprar um hotel. Eu vou trabalhar na Justiça Federal para eu andar nos carros pretos. Tudo que eu disse que eu ia fazer, Deus me deu. Deus me ouviu. Quando eu conheci Balneário Camboriú, foi em 96, eu passei aqui em Balneário Camboriú, porque eu tinha ganhado uma estadia num hotel fazenda em Florianópolis, nas águas térmicas de Imperatriz. Passou aqui eu, minha filha, e essas 2 amigas que tinham me dado, que eram funcionárias minha lá no tribunal. E quando eu passei aqui, que eu vesti esse mar sem fim, eu estava atrás no carro com a minha filha, olhei para minha filha e falei, vou vir morar aqui. Daqui ninguém me tira. Se me tirarem daqui, é para Curitiba de volta. Em 2000, eu fiquei doente, quer dizer, eu fiquei doente não. Em 2000 eu já estava muito doente, minha filha me trouxe para cá para me esconder, porque ela sabia que eu me apaixonei por essa cidade. Foi aqui que eu disse que eu ia ficar curada. Nenhuma vez, quando o doutor Edson me deu 3 dias de vida por causa do câncer, que disse que tinha metástase até no coração, falei, não, doutor, eu não vou morrer não. Eu tô aqui só eu e 3 crianças, uma de 5 anos, uma de 9 e outra de 11. Eles não vão morrer, Deus não vai deixar os filhos deles sofrendo não. Os meus filhos são filhos de Deus. Não tive medo. Quando o médico falou que eu ia ficar degenerando em cima de uma cama, eu disse que não. E os meus filhos foi quem saíram procurando Deus por tudo enquanto foi lugar. Até que acharam Deus em cima do monte. Deus me curou no monte. Mas eu tenho muita história para contar. Então o dinheiro não parava na minha mão. Eu tinha muito dinheiro, mas não tinha nada. Porque meus filhos viviam batendo o carro. Quando meus filhos não batiam no carro dos outros, os outros batiam no carro deles. E eu para não deixar na concessionária esperando que a seguradora pagasse, eu bancava tudo. Uma outra coisa que eu falava muito, eu e uma amiga minha, a gente andava vendendo espelho de porta em porta e a gente dava muita risada. Eu falava que o meu grande sonho era chegar numa concessionária e mandar os filhos comprar um carro 0 cada um.
ela falava que o grande sonho era construir uma casa para cada filho. O que aconteceu? Ela construiu uma casa para cada filho, uma casa para ela e outra de aluguel. Quer dizer, quando a gente pede, quando é do coração da gente, Deus dá muito mais do que o que você está pedindo. Eu comprei 2 carros zero para 2 filhos. O meu filho mais velho não quis porque ele gosta de carro importado, mas eu dei o dinheiro dos pneus do carro dele e paguei o licenciamento. Mas eu dei um carro zero para cada um, dei o dinheiro dos pneus, do licenciamento, e daí para cá já compramos outros carros. Agora, por último, comprei um carro por 320 mil. Nunca comprei nada à prestação, sempre comprei à vista. Quando você... Mas por quê? Eu conheci isso aqui em 2015. Foi em 2015, conhecendo como funcionava o Ho'oponopono, aí eu botei em prática. Aí você me pergunta, você vê o canal da Beth Russo? Não, eu vejo ela agora no Instagram, porque eu não tenho tempo mais de estar no canal da Beth Russo, até porque eu já entendi, eu já aprendi, eu já pratico, eu já estudo, eu já dou curso sobre o Ho'oponopono, eu já dou curso, eu já dou treinamento. Quer dizer, eu parei de dar os treinamentos e os cursos, que eu tinha uma sala de terapia, porque Deus, no dia que eu cobrei, falei de um preço para uma cliente, que ela disse que queria muito para ajudar o marido, ela disse que não podia me pagar porque era muito caro. O Senhor falou, vai atender num lugar onde você vai atender todo mundo. Aí eu deduzi que era rede social e vim abrir esse canal. Por isso que meia-noite, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou intercedendo. Eu não posso gravar intercessão, não sei por quê. Eu tentei só uma vez só, o YouTube não aceitou. Não sei, é porque é bem forte. Mas a minha intercessão que eu faço aqui é porque os meus 3 filhos, um dava aula de lambada, o outro gostava de pegar o carro no Paraná e ir para o Mato Grosso sozinho, dirigindo, para casa da namorada, e minha filha gostava de sair na noite, dançar e tomar cerveja. E quando foi um domingo, eu preocupada como é que eu ia me equilibrar num salto alto dentro de um tribunal, sem dormir, preocupada porque meus filhos não estavam em casa, eu fui na janela, olhei para as estrelas e falei, Senhor, se o Senhor tirar os meus filhos do mundo, eu vou interceder pelas mães e seus familiares enquanto vida eu tiver. Aí no outro dia de manhã chegou meu filho, disse que não ia mais dar aula de lambada, meu outro filho chegou, disse que não ia mais viajar, e a minha filha chegou, disse que não ia mais sair na noite. Então ali terminou a história do mundo. Eu fui até o pastor perguntar o que era familiar, aí ele me explicou que eu tenho que fazer a oração da meia-noite enquanto vida eu tiver, porque foi na hora que Paulo e Silas estavam presos e clamaram a Deus, e Deus mandou os anjos abrir os cadeados, romper as correntes e soltar Paulo e Silas. E eu preciso orar pelas mães, pelos filhos, pelos netos, genro e nora, que são os familiares. Então, para o pai, para o avô, para o primo e para o amigo, quem quiser receber oração, se inscreva no canal, que os familiares são esses. Pai, mãe, filho, neto, esses são os familiares dela. Então eu vou interceder por vocês, pelas mães, seus familiares, enquanto vida eu tiver. Enquanto vida eu tiver. Tá bom, meus amigos? Esse é um pouco da minha história, porque são muitas, é um pouco da minha história. Mas pratiquem o Ho'oponopono, pelo amor de Deus. E depois, em um outro vídeo, eu vou responder para umas pessoas que estão vendo os vídeos. Eu estou explicando nos mínimos detalhes, mas as pessoas não estão entendendo. Ou eles estão correndo o dedo na bolinha, ou não sei o que está acontecendo. Porque eu explico de uma maneira bem fácil. Mas no vídeo de amanhã, eu quero explicar como faz o Ho'oponopono para tal coisa. Porque tanto faz você fazer, do mesmo jeito que você faz o Ho'oponopono para o filho, você faz para o emprego, você faz para qualquer coisa. Mas como ela me perguntou e é uma pessoa maravilhosa, eu vou explicar para ela como é que ela vai fazer o Ho'oponopono se ela quer ganhar algo que ela quer ganhar. Tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha história. Então, não enriquei com nada de ninguém. O que eu tenho
tudo é meu. Eu entrei no tribunal porque Deus me colocou, eu passei no concurso porque Deus me colocou. Eu não sabia nem escrever o meu nome era escrito meu nome é escrito com L, eu escrevia com U, e dali eu fui obrigado a estudar. Eu estudava e fazia curso, fiz vários cursos lá dentro e fui subindo de cargo até chegar um cargo de confiança. Me aposentei com esse cargo de confiança. E Deus foi maravilhoso, porque a doença que eu tive, se eu não tivesse ficado doente dentro do tribunal, talvez tivesse morrido, porque foi uma despesa muito cara, foi muito complicado, foi 4 anos de luta, com os melhores médicos, com as melhores juntas médicas, mas não teve jeito. Quem veio dar jeito foi Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que eu amo esse Deus. Amigas, eu estou conversando com Deus. Se Deus me autorizar, eu vou botar a minha caixa postal para vocês, para a gente se corresponder por caixa postal, já que eu não posso me corresponder por Instagram, que vai para o notebook do meu filho, e meu filho é responsável por mim, porque eles pediram a minha interdição, por causa da esquizofrenia. Eles tinham medo que acontecesse alguma coisa, eles pediram minha interdição, mas meus filhos não aceitaram. Pelos meus filhos não aceitar, o meu filho mais velho ficou responsável pela mãe deles. Só que enquanto eles lutavam pela minha interdição, Deus não teve luta nenhuma não. Foi um dia à noite, em cima do monte, ele mandou recado, falar para ela que ela está curada, e ali eu levantei e aqui eu estou. O que ficou de resquício da doença foi que eu pronunciei algumas palavras erradas e não sei escrever corretamente. Eu não sei aonde coloco o S, nem o Z. E nem o C, né? Não é em tudo, mas tem horas que eu não sei como é que escreve casa, se é com S nem com Z. Mas não vou voltar para a escola, continuamos assim, estou bela e formosa, me acho uma pessoa abençoada, tenho uma família abençoada, faço Ho'oponopono todos os dias para mim, 108 vezes para mim, 33 vezes para cada filho. Oro por vocês, faço Ho'oponopono para uma de vocês, e minha vida é assim, maravilhosa, e tenho uma família maravilhosa do jeito que eu pedi. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo.